Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus. Mas antes, a gente vai deixar aqui os aniversariantes. Se você não quiser saber quem é, passa para frente um pouquinho, se não, aguenta aí, pode ser seu nome, né? Vai que você está fazendo aniversário hoje. Acho que você saberia, né? Ai, vamos lá. Hoje a minha prima Patrícia Albino está fazendo aniversário. Que maravilha, dia 2 de julho. Parabéns para ela e é domingo. Vai comemorar o aniversário na casa do Senhor, né? A Cida Albino, dá os parabéns para ela e fala para ela, vem pro nosso canal. Eu tenho outra prima também, não vai ter jeito da Cida dar parabéns para ela. Talvez se encontrem, né? Vai que, né? A congregação é perto da casa dela, mas que a Adriana Eulália, né? Lá de Tuiutaba também, mas eu vou deixar para ela ali, que agora eu tô deixando lá nos meus parabéns, aqueles que não são inscritos no canal, tô deixando o link lá do canal e convidando para vir para o nosso canal. Tenho lá em Primavera do Leste a Maria Eterna. Ô Carmen Lúcia, quando o pastor de Primavera for aí, fala para ele entrar no nosso canal e fala que eu mandei um abraço para Maria Eterna, parabéns para ela. Lá de Rondonópolis, o Daniel Veloso, dá um abraço aí, Neuza, no Daniel, se você ouvir e conhecer. E esse eu quero ver quem é que vai mandar os parabéns, hein? Quem vai levar para mim os parabéns e convidar? Quer dizer, eu vou, como eu disse, estou convidando pelo Facebook, né? Mas esse está lá em Gondar, na Etiópia. Alguém se prontifica? É o Alexandre Demétrio, né? Ele é evangelista, missionário, já estudou no IBEL e tá lá na Etiópia. Que Deus abençoe ele grandemente, né? Quem lembra aí? A Eliane, eu acho que lembra dele, né, Eliane? Do Demétrio? Ou só eu? É porque tem uma turma, gente, do IBEL que foi colega dos meus filhos. Tem uma turma do IBEL que eu estudei 2 vezes. A história é bem rapidinho, eu vou contar para vocês. Quando eu ainda era casada com meu primeiro esposo, a gente foi para o IBEL em 1993. Aí nós ficamos lá em 93, em 94, em 95 a gente já fomos trabalhar e ele foi fazer seminário em Londrina, no Paraná. Daí, depois eu vim embora, a gente se divorciou, né? E aí eu fui para o IBEL em 1999. Aí eu fiquei lá em 99, 2000, 2001 eu formei e fui para o campo missionário. Quando foi em 2005, o meu filho mais velho foi para o IBEL. Então a turma dele, eu ia lá assistir as pregações dele, também eu fui na formatura, então alguns colegas dele acabaram ficando assim, amigos meus, me adicionavam no Facebook. Então ele formou em 2007. 10 anos depois formou o meu caçula. E na época do meu caçula, eu fui até convidada para falar lá numa das programações do sábado. Então acabei que fiquei conhecida para essa turma e foram me adicionando, me adicionando. Então tem 4 turmas aí que, né? 4 turmas não, 4 épocas, porque da primeira vez foram 2 anos, da segunda vez foram 3 anos, então são 3 turmas, lá são 3 turmas, da minha turma são 1, 2, 3, 4, 5 turmas depois e assim vai. Se você não entendeu, mas eu acho que entenderam, né, gente? Muitas delongas. Vamos embora, vamos ler, gente. Mas é isso aí, o Demétrio eu acredito que a Eliane conheça aí. Que ela é da minha época. Não é só a Eliane que tá aqui no canal, não. Tem tem muita gente do IBEL. Não vou nem falar aqui, porque senão eu vou ser negligente, né? Eu falo a Eliane que ela é que mais comenta aqui, mas a Ana Nery já comentou aqui, né? Tem mais gente do IBEL aí. Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 2. Se você está lendo de manhã, você ainda tem que correr para a escola bíblica dominical, né? Se você está lendo à noite, ou se você está lendo depois que chegou do culto, tranquilo, né? Mas se você está lendo antes de ir para o culto, então vamos lá. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer.
não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar? E de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Quem lembra no ano passado que eu falei a respeito disso? Vocês lembram? Gente, a gente tem essa mania, né? Vem conhecer minha casa. Às vezes a pessoa vai na sua casa a primeira vez, você já dá uma liberdade. Vem conhecer minha casa, olha aqui, até esse é o meu quarto, esse aqui é a minha sala, esse aqui é não sei o quê. Pessoas de má índole, que às vezes se aparentam como pessoas de boa índole, vão olhar detalhes na sua casa. Então, não é assim que funciona. É uma pessoa que você já conhece, que você mudou para uma casa nova e você conhece, uma irmã da igreja, conhece há décadas e foi te visitar na casa nova, tudo bem, não vejo problema. Mas a primeira pessoa que chega aqui, ó, ele mostrou, olha para vocês verem, ó, segundo o texto aqui, ó, Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos, não eram os reis. São os mensageiros que foram levar as coisas. E ele mostrou tudo para eles. Tudo. Então, o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Então ele ficou todo, né? Serão levados da tal. E ele ficou contente porque ia acontecer depois que ele tivesse morrido. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados e seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos.
Sua mãe se chamava Efzibá, ou Hefzibá, né? Igual tem o H. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Zerá e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Veja bem, gente, coisas perversas, consultou gente que adivinha, faz adivinhação, praticou tudo isso. Deus não se agrada, tá? Disso. Deus não se agrada disso. Então, cuidado até com quem faz algumas revelações aí, porque Balaão fazia revelação vinda de Deus. E ele era um falso profeta. Nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, gente, cuidado com esse negócio de horóscopo, tá, gente? Isso não é de Deus não, hein? Nossa, tá doido? Tem gente que não sai de casa sem ouvir o horóscopo. Aí tem que sair com a blusa azul. Você corre lá, sua cor hoje é azul. Aí a pessoa corre, tava de branco. Acha? Isso é escravidão. Não é não? Volta pra cá, Kézia. Vamos lá. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo. Pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu, se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, de Jotbá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai, adorou os mesmos ídolos que ele. Aqui tá adorou, e aí, tá? Não sei se na sua Bíblia também tá assim. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio.
Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e procurou o rei e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Atos 21, 18 a 36. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seriam oferecidos o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: Matem-no, matem-no! Ele deve ter sentido um pouquinho do que Jesus sentiu, né? Que ele perseguia depois os cristãos. Salmo 150, de 1 a 6. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamboris e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Provérbios 18, de 9 a 10. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido.
Amém! Louvado seja Deus, encerramos mais um dia nossa leitura. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para pessoas se inscreverem no nosso canal. Não se esqueça de deixar aí um like, um joinha bem legal para nós e uma mensagem aí nos comentários. Também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o meu também, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?